por isso que nós estamos de pé, porque nós confiamos no Senhor. E a igreja pode testemunhar, Ele nunca falhou conosco. Bendito seja o Senhor. Tu és, ó Deus, o Deus fiel. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós os convidamos a estarmos de pé e abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo 29. Hoje Deus quer falar ao seu coração e já tem falado. No livro dos Salmos, o Salmo 29, que diz, onde o salmista Davi exalta a experiência de ouvir a voz do Todo-Poderoso. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor. Adorai o Senhor. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, sim. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. A maior experiência que o homem pode ter na sua existência é ouvir a voz de Deus. Ele nunca mais vai ser o mesmo. E quando isso acontece, não há dúvidas. Quando o homem pode dizer: Deus falou comigo. É a maior descoberta que pode existir. E aqui diz o homem que conheceu essa voz, Davi. O homem segundo o coração de Deus, ele fala: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. O Deus da glória troveja. Há momentos que Deus vai sussurrar aos seus ouvidos. Há momentos que Deus vai trovejar. A voz do Senhor está sobre as muitas águas. A voz dele é poderosa, porque essa voz muda o homem. A voz dele é poderosa, porque essa voz levanta o homem que está no chão. Essa voz é poderosa, porque essa voz abre portas e cura enfermos. Essa voz produz esperança. Essa voz dá caminho ao perdido. Quantos homens passam por essa vida
sem nunca ter ouvido essa voz. Houve um silêncio a vida inteira entre você e Deus. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E nesses últimos dias Ele tem falado com a sua igreja. A voz do Senhor é cheia de majestade, porque não é a voz de um homem. Não é um grito humano, é a voz do Senhor da glória. Ele é rei. Ele é o rei do universo, então a voz dele é cheia de majestade. Essa voz é tão marcante que o apóstolo João, quando fala dela, ele diz, lá em Apocalipse, quando foi arrebatado na ilha de Patmos, e aquela primeira voz que falou comigo. João já tinha aqui mais ou menos 40 ou mais de 40 anos de evangelho. Mais de 40 anos de evangelho. E aquela primeira voz que falou comigo. Ele lembrava da primeira voz, da primeira vez que ele ouviu aquela voz. Então, a voz que falou comigo, naquela primeira vez, eu me lembro. A primeira vez que ele falou comigo. Eu estava tão triste. Eu estava tão abatido. Eu nunca imaginava. Mas Ele, o Senhor da glória, o Senhor da ressurreição, Ele falou comigo. O homem precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Deus quer te ensinar isso. É preciso aprender a ouvir a voz dEle. Como é que Deus fala? Quando Deus falou, o profeta Samuel teve que aprender a ouvir a voz do Senhor. Ele ainda é menino. Deus o chamou. Ele correu e foi ao sacerdote Eli. Eli, você está me chamando? Ele estava confundindo a voz do Senhor com a voz do homem. A segunda vez, a terceira vez, o Senhor chamou Samuel. Samuel. Ele corria para Eli. Sacerdote, você está me chamando? Eu falei, não estou te chamando, eu não falei com você. Ele não sabia ouvir a voz do Senhor ainda, ele não tinha aprendido. Quantas vezes Deus fala com você e você acha que é um homem, que é um pastor, que é um sacerdote? Na terceira vez ele, não sou eu que estou falando com você, é o Deus de Israel, é o Senhor dos exércitos. Quem está falando com você hoje não é o pastor, não é o diácono, o Senhor está falando ao seu coração, não é um sacerdote. Às vezes essa voz vem em dons espirituais, vem de uma pregação, vem no hino, vem no conselho de um amigo. É preciso aprender, porque às vezes ele é suave. E o homem precisa ser sensível para perceber. Deus está falando. Seu coração sensível, isso é o Senhor. Deus está me chamando. O profeta Elias, em um dos piores momentos da sua vida, ele estava tão angustiado, mas tão angustiado, que ele desejou a morte. Ele pediu a Deus a morte. Ele se isolou de todos e entrou dentro de uma caverna. Sintomas característicos de quem está angustiado: se isolar, querer morrer e entrar em algum lugar escuro. Ele não queria ver ninguém, ele não queria saber de ninguém, ele se escondeu naquela caverna, mas lá dentro o Senhor encontrou. Elias, o que fazes aqui? Cada homem tem a sua caverna. Uns fazem de um vício uma caverna para se esconder, para fugir. Alguns fazem da sua profissão uma caverna, um esporte uma caverna, é uma fuga. Mas onde você estiver, o Senhor vai te encontrar. E Elias ali aprendeu a ouvir a voz do Senhor, e veio um vento veemente que quebrava as pedras. Mas o Senhor não estava no vento. E veio um terremoto que estremeceu tudo. Mas o Senhor não estava no terremoto. E veio um fogo consumidor
tudo consumia. Mas o Senhor não falou pelo fogo. E vem a voz mansa e delicada. E era a voz do Senhor me chamando. A voz dele é uma voz de amor. Ela é mansa e suave. Mas se você estiver atento, você vai perceber: é Ele falando comigo. É Ele me chamando. É Ele. Ele está vendo como eu estou. Isso não é coincidência, não. Não é um sacerdote, não. Deus está falando comigo. Ele enviou. A voz do Senhor é poderosa. Por que a voz do Senhor não estava no vento que trincava as penhas? Por que não estava? Porque a voz de Deus não é agressiva. A voz de Deus não agride o homem. A voz de Deus restaura o homem. A voz de Jesus é mansa e delicada. É uma voz cheia de amor. A voz dele não é um vento veemente que vai te quebrar, que vai te agredir. Olha, você realmente é imprestável. Você não tem jeito. O seu caso é um caso perdido. Você está condenado. Não, quando ele fala eu estou te perdoando. Eu estou te levantando. É uma voz mansa. Porque é a voz de cordeiro. É a voz de um Senhor de amor. Por que a voz dele não estava num terremoto? Porque o terremoto gera insegurança. Quando vem um terremoto, só há dúvidas. O teto vai cair? Para onde eu vou? Meu filho vai sobreviver? A casa vai desabar? Um terremoto só traz insegurança. E a voz do Senhor não está no terremoto. Porque a voz do Senhor traz segurança para o homem. Quando ele fala vai, você pode ir, que ele vai contigo. Se fala fica, você pode ficar, porque ele vai trabalhar em seu favor. A voz do homem não, ela é um terremoto, você não sabe o que faz. Não, a voz dele é firme. A voz dele é poderosa. Você fala assim: eu vou te abençoar. Ele vai te abençoar. Você dizer: eu estou contigo. Ele é fiel e vai estar contigo. Você já ouviu tantas vozes nessa vida, tantas vozes, tantas promessas. Mas essa voz é diferente. Porque essa voz você não ouve com o aparelho auditivo, você ouve com a alma. A alma do homem ouve a voz de Jesus. E essa voz é doce. Essa voz é maravilhosa. Ouve-se a voz de Jesus, que é tão linda e tão calma, e que está te chamando: vem já, vem já. Nesse salmo, Davi compara a voz do Senhor ao relâmpago. A voz do Senhor está sobre as muitas águas. O Deus da glória troveja. Ele vai comparar em duas situações diferentes a voz do Senhor com o relâmpago no dia da tempestade. E há muitos aqui que estão passando por uma tempestade. No seu lar, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Ele fala assim: a voz do Senhor está sobre as muitas águas. Porque pode ser a pior tempestade, o mar revolto, onda de 10 metros, mas o relâmpago sempre está sobre as muitas águas. A voz do Senhor está acima de todas as nossas lutas. O mar pode estar revolto, as ondas podem estar grandes, mas a voz do Senhor está sobre as muitas águas. Ele tem poder sobre as ondas. Foi a exclamação dos apóstolos: mas quem é esse? Que até o mar e o vento obedecem à sua voz. Ele tem poder sobre a fúria do mar. Ele pode calar as ondas e aquietar o vento. Ele pode acalmar com o poder da sua voz a tempestade que está no seu coração. Jesus não deixou a eternidade para morrer numa cruz para acalmar o mar da Galileia. Ele deixou a eternidade, deixou o esplendor da sua glória para morrer em uma cruz para acalmar a tempestade que está dentro de você. Às vezes o nosso interior se levanta ondas de ansiedade, ondas de depressão, ondas de insegurança. O nosso coração fica como um mar revolto, mas a voz do Senhor é poderosa.
E quando ele diz, eu estou contigo, a nossa alma se acalma. E aquilo que ele falou com o mar e com o vento, ele está falando com você agora. Aquieta-te, vento. Aquieta-te, mar. Cala-te, vento. E houve bonança. Jesus está dizendo mesmo a você: aquieta-te. Alma aflita, cala-te. Aquieta-te, porque eu vou te abençoar. Aquieta-te, descansa, porque eu hoje estou dando solução ao seu problema. Essa voz é tão poderosa que ela acalma o nosso ser. Nós estamos ansiosos, agitados, mas quando Ele fala, quando Ele diz, quando a voz dele vem ao nosso ouvido, à nossa alma, você descansa, sabe? Ele é fiel. Ele nunca falhou. Deus quer falar com você. E se você um dia ouvir a voz de Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui em busca de uma tradição religiosa. Um dia Ele falou conosco. Aquela primeira vez que Ele falou conosco. E Ele está falando até hoje. Se cada um pudesse vir aqui na frente e falar: eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a voz dele. Eu estava no banco de igreja, eu estava despedaçado, mas eu ouvi a voz dele. E a voz dele me deu esperança. Eu estava perdido, mas eu ouvi a voz dele. Eu sabia ele falando comigo. Ele me conhece. A voz do Senhor é cheia de majestade. Não passe a sua existência inteira sem nunca ter ouvido essa voz suave, cheia de amor, que não está num fogo consumidor, mas é uma voz maravilhosa. É a voz que vai te resgatar. Sim, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Davi está falando de uma figura do Líbano, os cedros do Líbano, de quando o lenhador, depois de uma tempestade, entrava no Líbano para buscar madeira, e ele encontrava um cedro, que é uma árvore que pode ter até 30 metros de altura, 5 metros de largura. Depois da tempestade, ele entrava no Líbano para buscar madeira, e ele encontrava um cedro caído no chão, atingido por um relâmpago. O relâmpago que vinha do céu com tanto poder, com tanta força, que derrubava e lançava o cedro no chão. E Davi pega essa cena e fala: é assim quando o homem ouve a voz do Senhor. É assim. Ele pode ter 30 metros de arrogância, 30 metros de incredulidade, mas quando o Senhor fala, ele cai por terra e diz: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. A voz do Senhor derruba os argumentos humanos. A voz do Senhor derruba a nossa arrogância. E nós caímos por terra e falamos: Senhor, como é bom ouvir a tua voz. Senhor, você pode ser o presidente do que você for, doutor de não sei o que, mas quando ele falar com você, essa voz derruba o homem. Você cai por terra e fala: Senhor, como é bom ouvir a sua voz. Eu não sabia que Deus falava. Jesus, que doce voz tem o meu Senhor. Ouve a voz de Jesus. Meus irmãos, para o lenhador era a melhor coisa que tinha. E quando ele entrava no Líbano e encontrava um cedro no chão, não tinha nem trabalho, era fácil. Ele não tinha que pegar o machado, bater, derrubar, não, estava no chão. Era só pegar. Como é bom para a igreja quando ele já encontra alguém que já ouviu a voz do Senhor, não dá trabalho. Quando você encontra alguém que vem: não, Deus já falou comigo, eu ouvi a voz de Jesus. É só pegar e trazer para o Evangelho, porque a voz do Senhor nos faz desabar. Quando vinha aquele relâmpago do céu e batia, houve uma voz que um dia veio do céu e nós desabamos. Com aquele cedro que cai, desabamos.
quebrantados, quebrados, Senhor. Que coisa maravilhosa. E Davi fala da voz do Senhor como relâmpago. Nos 2 episódios, ele compara como relâmpago no meio da tempestade. O Deus da glória troveja, está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Depois de uma tempestade, você entrava, porque nas grandes tempestades da vida que o Senhor fala conosco. Uma tempestade terrível, o Líbano será abalado pelos ventos. É nessa hora que Deus vai trovejar e dizer: eu estou contigo, eu vou te ajudar, você não está sozinho. Nesse culto, o Senhor está falando com você. Ouve a voz de Jesus, que é tão mansa e tão calma. Você está no meio de uma tempestade. Eu não sei se você está no meio do Líbano ou se você está no meio do mar. Qual é a sua tempestade? É uma nau no meio das grandes ondas? É a luta interior. Olha lá no meio dos Líbanos, nos cedros, no Líbano. Mas lá e aqui o céu trovejava. É nas grandes tempestades da vida, é nos piores momentos da vida, que Deus troveja do céu, dizendo: eu estou te vendo, eu vou te socorrer, eu vou te levantar, eu vou te salvar. Nessa noite, essa voz mansa e delicada está falando, porque você não tinha mais esperança, mas essa voz está te dando esperança.